Então vamos lá, pessoal, iniciei a gravação aqui, tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje, tá? Dentro do aplicativozinho que a gente instalou, deixa eu rodar ele aqui de novo. Então eu vou vir aqui, botão direito no meu projeto, vou vir em Run as Android Application. Quando eu der uma olhada no meu emulador, o nosso aplicativo está rodando. Se a gente lembrar da última aula, nós adicionamos o que na última aula? O botão aqui de menu contextual, de menu suspenso, né? Onde a gente tem uma opção chamada novo. Esse botão novo nos leva, através de uma intent que nós codificamos no clique do menu, ao formulário de cadastro de novo aluno, onde a gente tem os campinhos que nós criamos na nossa view. A imagenzinha que eu quero adicionar aqui da foto do usuário, o nome, o endereço, o telefone e uma nota aqui para ele, tá ok? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar um botão aqui chamado salvar, e nesse botão salvar eu vou encapsular uma lógica que recupera todos os dados desse formulário e já vamos deixar uma interface escrita de para quem a gente envia isso que a gente vai querer salvar. Basicamente, na próxima aula, a gente vai aprender que a gente vai salvar dentro de um banco de dados local, uma instância de banco de dados dentro do próprio dispositivo, uma capacidade que o próprio dispositivo Android vai nos dar, sem ter que instalar necessariamente um banco de dados efetivamente dentro dele. Ele já tem uma implementação, ok? Ótimo, então vamos começar a nossa jornada aqui. Vamos voltar no nosso formulário. Então, vamos lá, gente. Aonde fica o layout da minha tela do meu formulário? Dentro da minha pasta RES, eu tenho a pasta layout e eu tenho a activity do meu formulário, ok? Estou com ela aberta aqui, vou dar 2 cliques para a tela ficar maior, para a gente conseguir enxergar. E vou vir aqui no Graphical Layout. Só um minuto. Pronto, carregou a tela. Dentro desse meu Graphical Layout, eu vou utilizar a facilidade aqui do meu ADT e vou arrastar um botão aqui para dentro, tá? Nesse botão, eu vou mudar o texto dele aqui nas propriedades, tá? Vou chamar ele de salvar. E vou alterar também aqui o ID dele. Vou chamar ele de btn salvar. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu faço uma alteração dentro desse XML, por essa interface, eu poderia também estar fazendo ela pelo código XML, tá bom? Por exemplo, uma mudança que eu quero fazer aqui, que eu poderia fazer lá pela tela de perdão, pela tela de propriedades, é o que? Eu quero alterar a largura desse botão para ele ser exatamente do tamanho da tela, né? Para ele completar toda a tela. O que eu poderia mudar aqui dentro dessa propriedade, gente? Eu poderia usar o Match Parent. Quando eu uso o Match Parent e eu volto para a visualização gráfica, olha só como é que ficou meu botão. Então, vamos lembrar esse conceitozinho também? O que é o With Match Parent? Match Parent, então, ele vai preencher do mesmo tamanho que é o pai. Quem que é o pai dele? No caso aqui é o meu container. Ok? Então tá bom. Vamos codificar esse botão? Vamos lá. Só volta lá para fazer essa ação, por favor. Claro, vamos lá. Você foi na Activity Formulário. Eu fui na Activity Formulário. Okay. Na Activity Formulário, eu vim aqui e alterei a propriedade Layout Widget. Eu mudei para Match Parent. Para eu conseguir enxergar aqui, eu vou mudar o meu... Eu só dei 2 cliques aqui na minha aba do meu código fonte e vou entrar aqui no meu formulário Activity, que é o meu código Java efetivamente, né? Então, pessoal, vamos dar uma recordada de como é que a gente faz para escrever código Java dentro do nosso
dentro da nossa activity para dar comportamento para o botão salvar? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é recuperar do meu XML, né, do meu arquivo de layout ou da minha tela, o botão onde eu quero adicionar uma ação, um evento, neste caso, um evento de clique. Como que eu faço isso? Eu tenho um método chamado find view by ID, onde eu passo o ID. Aonde eu tenho o ID dos meus elementos que estão no meu XML, na minha classe R. Lembrando, galera, a classe R é aquela classe que o Android gera para mim, conforme eu vou salvando as mudanças que eu faço dentro do meu diretório res. Ok? Ok, vamos lá. Então, se a gente dá uma olhada na documentação aqui do Find View by ID, a gente vai ver que ele volta uma view. Só que nesse caso, eu sei que ele não está voltando só uma view. Ele está voltando uma view especial. De que tipo? Do tipo button. Onde eu vou criar um objeto do tipo btn salvar. E vou já fazer o cast aqui. Por quê? Porque button, ou button, né? Button estende. Vou dar um Ctrl Shift O aqui para ele organizar os imports. Então, como o button estende uma view e esse método volta uma view, e eu sei que o meu btn salvar é do tipo button, esse cast aqui não vai falhar. Tá bom? Então tá bom. Como é que eu adiciono comportamento nesse botão, então? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai adicionar no btn salvar algo que é muito comum em Java, que é a utilização de listeners. A gente vai dar um set on click listener. E aqui nesse onClickListener, a gente vai dar uma nova implementação anônima para o método, para a interface onClick, Ctrl barra de espaço, vai me ajudar no autocomplete aqui. Notem que quando eu dei o Ctrl Shift O, quando eu tenho dois onClicks, o Eclipse me dá essa ajudinha aqui me perguntando da onde. Como eu sei que eu quero usar a implementação de onClick da view, este é o primeiro cara que eu vou selecionar, ok? Ok. Então meu código está prontinho aqui para executar o comportamento que eu quero. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Vocês concordam que... vamos começar por outro lado, tá? A gente também viu nos nossos exemplos anteriores que eu muitas vezes tenho que recuperar o quê? Eu tenho que recuperar esses elementos que estão na minha tela dentro do meu código Java, para eu ter efetivamente acesso ao texto que o usuário preencheu, ok? Ok. Então, se eu voltar aqui no meu formulário, vamos dar uma relembrada nos IDs dos meus elementos? Então, o meu edit text que vai armazenar o nome, ele está com o ID nome. O meu endereço está com o ID endereço, o meu telefone e a minha nota, né? Está com o ID nota. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez para o botão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o find view by ID. E o que a gente vai adicionar aqui? Vamos recuperar o quê? Vamos recuperar primeiro o nome. Boa, exatamente. Vamos recuperar o nome. Então, vamos já fazer isso daí. Vamos recuperar o nome. Vamos salvar ele dentro de um text edit. Opa, perdão, gente, inverti. Edit text. Vou dar o nome para ele de txt nome.
é igual, e vou também fazer o cachezinho aqui, porque eu sei que ele é do tipo edit text, e vou repetir isso daí para os outros campos. Vou repetir isso para quem? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou fazer isso para o endereço. Vou só mudar aqui o nome do meu campo para endereço. Vou fazer a mesma coisa para qual outro campo lá? Nome, endereço, telefone e nota. Então vai, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Então nome, endereço, telefone, nota. E aqui eu vou mudar esse meu atributo aqui, né? Esse meu campo aqui. Vamos criar ele aqui com o nome de nota. Perdão, estou aqui no telefone, né? Obrigado, gente. Telefone. E aqui o meu TXT nota. Ótimo. Faltou só fechar um parênteses aqui que eu devo ter acabado sobrescrevendo ele na hora que eu estava digitando. Ok, muito bom. Então, basicamente, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo, dentro do meu comportamento do botão, eu estou querendo recuperar. Eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo ter, por exemplo, uma string chamada nome. Vai ser igual o quê? TXT nome ponto get text. Get text. Vocês se lembram da aula que a gente fez? Opa. Só um minuto. Get text. Só um minuto, pessoal, que eu tô... Deixa eu voltar aqui no nosso... Me dá só um minuto, gente, por favor. Voltando aqui, nesse ponto aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar efetivamente o texto de cada um dos itens. Então eu vou fazer isso para o endereço, eu vou fazer isso para o telefone, e eu vou fazer isso exatamente para nota. E aí, ó, imaginem que eu vou ter aqui dentro, por exemplo, um objeto do tipo database, onde eu vou dar, por exemplo, um inserir nome, endereço, telefone e nota. Só que notem que eu tenho uma entidade que eu estou tentando representar dentro desse contexto. O que eu estou tentando representar dentro do contexto dessa tela? Um aluno. Então, o que vocês acham da gente criar uma classe que encapsula o aluno e aí eu tenho modelado um objeto do tipo aluno e eu começo a tratar um objeto sempre do tipo aluno, que eu sei que tem os atributos nome, endereço e telefone. Pode ser? Pode ser. Então eu volto aqui no meu código Java, crio
uma nova class, primeiro um novo package, onde eu vou chamar esse package de model. Dentro desse package model, eu vou criar uma nova classe, new class, chamada aluno. Aluno. Como? Me mostra o que? Bom, botão direito, new, folder. Order. Isso. É porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar uma coisa que é legal saber. Entende a sua pergunta, Marcelo? É assim, ó. Aqui no botão new, ele vai dar as opções as opções comumente utilizadas. Então, por exemplo, eu poderia estar criando um novo projeto Java, um novo tipo de projeto. Order é quando eu quero criar alguma coisa que não está nessa lista suspensa. Como, por exemplo, um Android layout file, como a gente fez, uma classe, um arquivo de menu, por exemplo, como a gente fez na aula anterior. Tudo bem? Então, ótimo. O que eu falei que eu quero que a gente crie aqui? Uma classe Java, uma classe comum. Então, eu vou criar aqui minha classe chamada aluno. E o que acontece? Essa minha classe aluno, eu vou criar quais atributos para ele? Eu vou criar um atributo chamado private string nome, private string endereço, private string telefone. Escrevi errado aqui. Private Só que a nota, ela não é uma string, ela vai ser um double. Sim. Ela vai ser quebrada. Exatamente. Ela vai receber um valor efetivamente. E eu já vou aqui criar também, como eu sei que eu vou adicionar esse cara num database, eu sei que eu vou ter um cara chamado ID, que vai ser do tipo integer, ok? Ok. Então vamos lá. Vamos criar, exatamente, Edivaldo, vamos criar os gets and setters. O Eclipse me dá uma mãozinha aqui. Se eu for no menu Source, Generate Gets and Setters, e der um Select All, e der o OK aqui, ó. Olha lá, criou tudo, em vez de eu ter que digitar efetivamente todos os itens aqui dentro, ok? Maravilha? Então tá bom. Maravilha, gente. Então vamos lá. Ctrl S agora, salvei minha classe. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha classe aqui. E vou agora criar efetivamente o meu helper. O que vem a ser o meu helper? O helper, gente, ele nada mais é do que uma classe que tenta fazer, vamos dizer o seguinte, eu não falei para vocês que o adapter é uma classe especialista em transformar array em list view? Falei, então a gente vai criar o nosso especialista em pegar as informações do formulário e já nos dar um objeto do tipo aluno, para que quando eu passar ele para o método de salvar, eu já passo em um aluno e o meu código fique mais enxuto, ok? Maravilha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nos meus pacotes, vou criar uma classe, vou criar primeiro um package novo. Então, aqui a gente vai criar um cara chamado helpers.
E aqui dentro eu vou dar um new class aluno, na realidade, formulário helper, ok? O que essa classe vai ter, gente? Essa classe vai ter, efetivamente, o código que a gente escreveu aqui dentro. Então, vamos lá, ó, vamos dar uma olhadinha. A gente vai ter o quê? A gente vai ter esse código aqui. Então, Ctrl X. Eu vou transformar esse meu objeto aqui dentro. Eu vou refatorar essa parte do meu código. Eu vou deixar eles aqui dentro, tá? Só que veja, o meu código eu vou criar um método construtor aqui, tá? Então, public formulário helper. Aqui dentro desse formulário helper, eu vou criar esses meus objetos. Só que veja que o meu findViewById, ele não está presente nessa classe. Ele não conhece essa classe. Por quê? Porque o que eu vou fazer aqui? Esse meu construtor vai receber como argumento a minha activity. Então, o que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, ponto. Então, a minha activity vai ter esses elementos, certo? Então, ops, perdão, desculpem. Eu dei um Ctrl / de espaço a mais, tá bom? Só que o que acontece? Eu vou usar o Eclipse aqui, ó. Aqui dentro do refactor. Bom, na realidade eu vou declarar ele aqui, ó. Eu vou tirar esses final daqui. E vou deixar a declaração deles fora da classe, né? Por que eu estou fazendo isso? Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, ó, copia essa linha toda, Ctrl C, Ctrl V, copiar essas outras duas linhas, Ctrl C, Ctrl V, vou tirar a declaração deles aqui. Ctrl Shift F para organizar o meu código. E eu vou ter um método aqui dentro que eu vou ter, o que eu vou querer retornar aqui? Eu vou querer retornar um aluno, e o nome do método vai ser recupera aluno. O que esse recupera aluno vai fazer? Ele vai dar um new aluno, new aluno, aluno, vou dar o nome para essa variável local de aluno, certo? E vou dar um return nesse aluno. E o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou recuperar aqui dentro, eu vou na realidade setar os dados do aluno. Set nome, dá
onde que vai vir o nome? txt nome ponto get text. Só que aqui é aquele problema que eu passei ali na tela anterior, tá? Eu vou pedir que vocês, por enquanto, abstraem essa parte e não se foquem nela, porque eu vou ver como que eu recupero certinho o nome. Para não dar pau de compilação aqui, eu vou simular que o nome vai usar só o toString aqui, tá bom? Mas não é assim. Na hora que eu for disponibilizar esse vídeo para vocês, eu vou reescrever essa parte e eu me comprometo em trazer isso daí pronto na próxima aula, ok? Então tá bom. O que eu quero que vocês fixem aqui é que, olha, eu tenho um método que vai recuperar aluno, que vai fazer o quê? Ele vai preencher os dados do aluno. Então, ó, aluno.set endereço. E aqui eu vou colocar fixo endereço, só para simular, porque eu não sei agora como que eu vou pegar o texto do endereço, ok? Vou aluno.set telefone, vou colocar um texto do telefone, aluno.set nota, onde eu vou passar uma nota que vai ser um double aqui, ok? Então a ideia é que esse método aqui ele faça o quê? Ele utiliza esses campos para me voltar um objeto do tipo aluno. Como é que eu vou usar efetivamente essa classe dentro do meu formulário? Olha lá. Eu vou dar um new formulário helper. Quem que é minha activity? Eu mesmo, né? A própria classe que eu estou. Então, a gente vai usar a palavra reservada this para falar que é a própria classe que eu estou. Vou definir um objeto para salvar ela, né? Então, formulário helper igual. E esse helper, galera, olha só como é que eu vou usar ele. Aqui dentro, eu vou fazer o quê? Aluno, vou declarar um objeto da classe aluno, vou chamar esse aqui, ó, aluno, vou dar um nome legal para ele, aluno para salvar no database. Igual o que, gente? O que vocês acham? Helper ponto recupera aluno. Deixa eu só transformar esse cara aqui no método find para poder ter acesso dentro da minha inner class. E em vez de eu escrever todo aquele código, eu vou fazer com que a minha classe fique mais enxuta, tá vendo? Ó, olha só como ela ficou mais enxuta. Ok? E aí, quando eu tiver o meu método, o meu objeto que salva no database, que não é o objetivo da aula de hoje, escrito, que a gente vai escrever ele nas próximas aulas, eu vou chamar database.inserir. Em vez de eu passar um monte de campo para ele, o que vocês acham que eu vou passar aqui dentro? Aluno para salvar no database. Entenderam? Isso daqui ainda não existe, a gente vai aprender na próxima aula. Tá bom? Tudo bem? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é que quando eu clicar no botão salvar, que vai estar aqui na minha tela do meu formulário, a gente recupere os dados desse formulário e passe para um método que vai salvar no database efetivamente. Qual que é esse método que vai salvar no database? A gente ainda não escreveu ele.
A gente vai escrever esse método inserir. Por isso que eu estou deixando ele comentado aqui. Tá? Para fazer isso, a gente viu que a gente criou um cara chamado um helper, tá? Helper, na tradução, seria tipo, help é ajuda, né? Então é um cara que vai nos ajudar a interagir com o formulário. Tá bom? Então eu criei esse helper, passei o próprio formulário onde eu estou, e esse helper é que foi responsável por pegar os campos do formulário e traduzir quando eu preciso recuperar um aluno do formulário. Eu criei o que então? Uma classe especializada em transformar os dados do formulário em um objeto de negócio, em um objeto do meu modelo de dados. Um cara que faça sentido para o meu negócio. Ok? Tudo bom? Então tá bom, gente. Esse foi o objetivo da aula de hoje. Eu me comprometo com vocês a verificar como que eu faço para esse set nome eu adicionar corretamente o texto que está no formulário, tá? Eu não vou gravar outro vídeo. Eu vou continuar esse vídeo e vou corrigir essa parte do código, ok? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, continuando a aula que nós estávamos trabalhando ontem, onde a gente estava trabalhando aqui na nossa classe Formulário Helper, onde o objetivo dela é ser um especialista, é ser um facilitador que vai pegar os campos do formulário e passar e transformar na nossa classe aluno, na nossa classe model aluno, que é a nossa classe de negócio. Ontem eu fiquei com uma dúvida realmente a respeito de como a gente pegaria do formulário o campo string. E essa anotação que eu fiz aqui, ela está correta, tá? Infelizmente eu acabei me confundindo ontem, mas é exatamente assim que a gente tem que pegar, por exemplo, o nome do nosso formulário. Então, eu vou terminar aqui a nossa implementação fazendo o seguinte. Eu vou terminar aqui pegando o endereço, tá? Lembrando que eu estou no meu formulário helper, ok? Então, eu vou pegar meu txt endereço, ponto, getText. O getText, ele é a representação de um campo editável, tá ok? E o que acontece? Como no primeiro exemplo de aula nós fizemos aquela primeira implementação que simulava um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, ele pegava o campo do edit que a gente digitava e empurrava para um edit text. Como esses dois campos eles têm a mesma base, que é um editable, por isso que o getText e o setText lá funcionou. Nesse caso em específico, como a gente quer a string do texto, ou seja, o valor do texto, é só nós utilizarmos aqui o toString. Tá bom? Só isso. Então vamos lá. Outro detalhe que eu acabei não colocando ontem e eu gostaria de colocar aqui agora, então deixa eu só terminar aqui, o getTelefone.getText.toString. É o seguinte, nós não criamos aqui o nosso campo que armazena a nota do aluno. Vamos dar uma relembrada no formulário e verificar qual que é o tipo desse campo nota? Vocês lembram qual que é o tipo do campo nota? Vamos dar uma olhadinha nele. O campo nota é esse campo estrelinha aqui. Qual que é a representação dele? Qual que é o objeto que a gente usou? Nós utilizamos o rating bar. Ah, legal. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai pegar ele, então. Vamos adicionar aqui o campo rating. Rating bar. Ótimo. Então, pessoal, nós adicionamos aqui o campo, o rating bar. Só que o que acontece? Eu já tinha adicionado aqui anteriormente, como um edit text, aqui, ó, um campo txt nota. Então, o que acontece? Eu vou simplesmente apagar esse cara aqui que eu acabei de definir
e vou mudar esse txt nota para o tipo rating bar, ok? E vou vir aqui então, onde a gente fez a criação, ou seja, no nosso método construtor, e vou na realidade fazer o cast para o rating bar. Tudo bem? Ok. Como é que eu vou pegar o valor efetivamente e adicionar? Então tá bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui setar vamos pegar aqui o campo txt nota ponto get rating. Mas olha só que interessante, olha só a mensagem de erro que está dando aqui. Ele está falando que o set nota, então o que ele está falando? Ele está falando que o nosso método, vamos parar aqui de novo, o nosso método set nota que recebe um double do tipo aluno não é aplicável aos argumentos que está recebendo um float. Então, esse get bar, esse get rating, ele passa um float na realidade. Como é que nós vamos resolver esse problema? Aqui no tipo do nosso formulário, nós vamos trocar esse tipo aqui. Nós até temos um facilitador aqui, que é o seguinte, ó. O Android nos dá uma ajudinha aqui. O que ele faz? Ele vai lá e nos ajuda da seguinte forma. Change method set nota to set nota double. Só que quando a gente faz isso, o que acontece? E salva, passa a quebrar agora o nosso formulário. Então o que a gente tem que fazer aqui na realidade é alterar o tipo do nosso objeto para float. Isso já resolve o nosso problema. Vamos acertar o nosso método aqui, né? Float e float. Float, que é uma representação de ponto flutuante, tá? Por isso que é o nome dele. Vamos trocar isso daqui que o Eclipse deu uma bagunçada aqui. Nota e nota. Vamos voltar para o nosso formulário helper. Vamos salvar. E pronto, está aqui o nosso objeto. A única coisa que eu vou mudar aqui também, pessoal, é que eu vou tirar a instanciação. Primeira coisa, eu vou deixar esse aluno aqui como um campo do meu formulário, como um campo da minha classe, como um campo da minha instância. Ou seja, eu vou clicar com o botão direito para o Eclipse me ajudar, vou vir aqui na opção Refactor e vou dar um Extract Local Variable. Ops. Deu uma mensagem de erro aqui, então eu vou fazer na mão mesmo, tá? Basicamente, o que a gente faz? Ctrl X, remove daqui, adiciona dentro da classe, e aí a gente faz a instanciação dele aqui de novo, aluno, tá? E em vez de a gente deixar esse cara dentro do nosso método que recupera aluno, eu vou deixar ele aqui dentro do nosso método construtor. Para o nosso método construtor, ser o cara responsável por fazer toda a instanciação necessária para a nossa classe funcionar. Ok? Com isso, pessoal, a gente termina o objetivo da aula de hoje, tá? Então vamos dar uma revisada? O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha... Então o que nós fizemos? Nós criamos uma classe aluno para representar o modelo de dados com todos os campos desse aluno. No nosso formulário, nós adicionamos um botão chamado salvar e no botão salvar, dentro do nosso formulário Activity, nós adicionamos um comportamento. Qual foi esse comportamento? Por enquanto, nós só instanciamos a nossa classe formulário helper, tá? E no formulário helper, a gente usou o recupera aluno. Esse aluno que a gente recuperou daqui de dentro é o aluno que a gente vai usar para salvar no banco de dados local do Android, onde a gente espera ter um método onde a gente vai ter o database, ponto inserir, aluno para salvar nota no database, tá? Ou seja, esse aluno que eu efetivamente salvei agora.
que vai ser o objetivo da aula, da nossa próxima aula. Criar conexão com o banco de dados e salvar esse aluno ou esse objeto dentro do nosso banco de dados, ok? Então tá, pessoal, muito obrigado e qualquer problema vocês podem me mandar por e-mail, eu vou tentar responder o mais breve possível. Tchau, tchau.